Olá, estamos de volta e hoje a gente vai conversar sobre um livro que me chamou a atenção no momento em que eu coloquei as mãos nele. Eu recebi ele na caixinha da Tag Inéditos e é As Sete Mortes de Evelyn Hardcastle. Uma das chamadas, né, que o pessoal da Tag fez sobre esse livro é justamente o fato de que se você gosta de Agatha Christie, você vai gostar desse livro. E realmente você vai gostar desse livro. E ele dá um pouco de problema, assim, de confusão. Mas eu vou explicar o porquê. A gente então vai ter justamente a morte, né, da Evelyn Hardcastle, como vocês podem ver, não é um spoiler. A Evelyn, ela é filha de uma família, de um casal, na verdade, já em decadência, era uma família super rica e tal, só que devido aos maus negócios do pai, eles acabaram decaindo mesmo, assim, eles já estavam em condições bem precárias. E num baile lá de máscaras que eles organizaram sobre circunstâncias bem bizarras, a Evelyn acaba morrendo. E a princípio parece um suicídio, só que a gente vai ficar sabendo que não é um suicídio e que é e não é uma confusão danada. Mas a gente então vai acompanhar nosso personagem principal na história é o Aidan Bishop. Só que é o seguinte, o Aidan Bishop, ele vai acordar, como é que eu vou explicar isso? Mas ele vai viver o dia do baile 7 vezes diferente, 8 vezes diferentes, na verdade. Então, assim, ele precisa resolver a morte da Evelyn para ele escapar desse loop que ele se encontra. Então, ele tem 24 horas dentro do corpo de uma das pessoas que estão presentes ali, né, na propriedade, e ele tem que descobrir. Então, assim, ele tem 24 horas, por exemplo, ele tem 24 horas no meu corpo e ele vai ter que usar da minha inteligência, das minhas condições físicas para ir coletando evidências. E aí, quanto mais cedo ele descobrir, melhor, né, obviamente. Porém, ele só tem 8 chances. Assim, ele tem 8 corpos em que ele pode, 8 hospedeiros, né, que chama aqui no livro, em que ele pode buscar recursos diferentes e vivenciar o mesmo dia sobre uma perspectiva diferente. E aí, assim, quando eu peguei esse livro, eu não sei se ficou muito claro não, mas quando eu peguei esse livro, eu achei que seria apenas uma história de investigação mesmo, essa questão de uma corrida contra o tempo. Eu acho muito bacana a construção que o autor fez aqui dessa questão temporal, mas principalmente o fato do Aidan ter de lidar com as limitações psicológicas e físicas de cada hospedeiro que ele está. E isso, de certa forma, eu não sei se foi até uma viagem minha, uma alucinação assim, mas isso me lembrou demais a minha tatuagem, que é uma frase do Sartre, que é um filósofo existencialista, em que ele fala que o inferno são os outros. E assim, eu acho, como eu tive, né, essa percepção, eu acho importante trazer aqui um pouquinho do trabalho do Sartre. Para quem não conhece ele é um filósofo, na verdade um dos maiores representantes do existencialismo ateu, é importante ressaltar essa parte, que é nada mais, nada menos do que a reflexão sobre o sentido que o homem dá para a própria vida. De acordo com o Sartre, a gente vai moldando, né, a nossa vida a partir das nossas escolhas. E essa liberdade, né, da escolha e tudo mais, ela é extremamente angustiante. Principalmente, né, quando a gente percebe que todas as nossas ações e as nossas intenções, elas funcionam como um espelho para a sociedade. Né, de uma forma assim, que é como a gente gostaria que ela fosse. Só que o problema todo, ele surge quando a gente depara com que as nossas ações e as nossas intenções, elas entram em conflito com as intenções e ações de terceiros. E isso, de certa forma, acaba tirando a nossa autonomia, a nossa capacidade de decisão, sabe? Então, assim, quando tem uma outra frase famosa do Sartre, que é: o homem é condenado a ser livre,
Em momento algum ele quis dizer que você é livre para fazer o que você quiser, porque isso acaba implicando uma falta de responsabilidade, né? E é aquela história, aquela velha história da terceira lei de Newton, né? Para toda ação existe uma reação. E dessa forma, né, dentro do existencialismo do Sartre, nós somos inteiramente responsáveis por tudo que a gente faz, né, por todos os nossos atos. E que se não for assim, se a gente não assumir essa responsabilidade, a liberdade ela é falha. E assim, quando o Sartre, né, propôs essa visão, essa interpretação, muita gente caiu em cima, tem muita gente que discorda até hoje, justamente porque nós não queremos assumir responsabilidades. Inclusive a própria parte assim dele gostar sempre de reafirmar que o existencialismo dele é ateu é porque uma das formas que a gente tem de se livrar da responsabilidade é culpando os outros ou então culpando assim, entre aspas, né, responsabilizando uma força divina, né, uma força superior. Tipo assim, a gente sempre tenta tirar o nosso da reta, entendeu? Nunca é a nossa culpa. E essa ideia, né, essa linha de raciocínio do Sartre, ela vai totalmente contra a linha de pensamento do... Putz, não sei falar o nome dele. Soren Kierkegaard. Não sei. Mas ele foi um dos precursores do existencialismo católico. Ele extremamente ao contrário, né, do Sartre. Então, assim, é aquilo que eu falei. Pode ser que eu tenha viajado um pouco na história, mas chegou no momento ali, na metade pra frente do livro, pro finalzinho, essa questão da identidade do Aidan, ela é muito forte, porque ele já tá no quinto ou no sexto hospedeiro, e ele percebe que a personalidade dele, do Aidan, ela está sumindo, né? Ele já está, na verdade, agindo de forma que os seus hospedeiros agiriam. Ele, tipo assim, é difícil de explicar porque é a mente do Aidan junto com a mente do hospedeiro no corpo do hospedeiro, sabe? Então é como se você tivesse literalmente assim duas cabeças em uma só. E acaba que em alguns momentos entra em contradição, porque tem hospedeiros que são extremamente escrotos e que fazem coisas ruins, sabe, para outras pessoas, que vai totalmente contra os princípios do Aidan. Só que como ele está no corpo desse hospedeiro, ele não consegue evitar esse comportamento. E aí começa a entrar esse conflito. E aí, assim, a minha primeira associação, né, que foi com a frase de O Inferno São os Outros, que é de uma peça lá do Sartre, ele fala justamente isso, entendeu? A gente fica muito preso nessa questão de céu e inferno, de pecado e de ser julgado e tudo mais, que a gente esquece que, na verdade, tudo que a gente está vivendo aqui agora, que, tipo assim, as pessoas, os problemas que a gente tem, tudo isso, tipo, o inferno são os outros, sabe? É a pessoa que tá ali do seu lado e tal. Eu não sei se eu vou conseguir explicar de uma forma muito convincente, mas eu vou tentar achar o texto e deixar aqui na caixa pra vocês, da peça do Sartre, pra vocês entenderem. Então, assim, a todo momento, na hora que eu cliquei pra isso, do existencialismo e tudo mais, eu falei assim, caraca, eu acho que nem foi a intenção do autor de colocar dessa forma, mas fez muito sentido pra mim e encaixou direitinho com essa linha de pesquisa do Sartre. Se eu estiver viajando, ou se eu tiver falado alguma besteira, por favor, me corrijam nos comentários, porque assim, eu juro pra vocês que eu enxerguei dessa maneira. Então, assim, o livro tomou um significado muito maior pra mim. Uma coisa virou outra coisa, o livro, né? Então, assim, eu já achei o trabalho do... Como é que chama ele? Stuart Turton, do Stuart. Eu já achei o trabalho dele incrível. Depois que eu tive essa epifania, eu achei mais incrível ainda. A construção que ele fez aqui dessa questão de tempo, que ele vai num dia, volta num dia, acorda num hospedeiro e aí é outro. São 8 hospedeiros completamente diferentes. E, enfim, assim, e a própria resolução que ele encontrou para esse loop que o Aidan vive, eu achei
Mas enfim, a minha câmera já tá apitando aqui falando que ela tá acabando a bateria, tá acabando o espaço. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, deixa as dúvidas aqui nos comentários, vamos conversar mais sobre isso, porque esse livro precisa ser conversado, por favor. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!